Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana, estou aqui com o meu amigo Anderson, que é o nosso intérprete de hoje. Então, iremos dar continuidade ao conteúdo uso da vírgula nos adjuntos adverbiais. Então, tivemos uma aula, essa é a nossa segunda aula, e eu gostaria de pedir para vocês organizarem um ambiente. Pega seu caderno, seu lápis, sua caneta, organiza aí o espaço, E vamos ao aprendizado. Lembrando que todo aprendizado, ele é construído, Lembra quando falei para vocês em um outro momento sobre uma escritora que eu amo muito, Cora Coralina. Ela diz que todo aprendizado ele é tecido, como uma coxa de retalho, por parte. Então, hoje nós teremos mais uma parte, mais uma parte que vai se agregar ao conhecimento que você já tem. Então, vamos iniciar essa aula agradecendo todo o carinho que vocês têm tido, de ir lá responder. Nós temos escolas representadas por vocês que são alunos, e estamos muito agradecidos por isso, por ter a participação de vocês assistindo às aulas, visitando o YouTube. Então, a nossa aula ela está sendo exibida aqui agora e você pode visitar, revisitar esta aula quantas vezes você quiser no aplicativo, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos continuar vendo o uso da vírgula e eu gostaria de lembrar para vocês a ordem direta da construção da frase, da oração. Vocês lembram? É tão importante essa construção, nesta ordem direta. Aí você pode perguntar assim, professora, eu posso escrever de outra forma? Pode sim, mas é interessante aprender. Vocês estão iniciando, nesse Ensino Fundamental 2, sexto ano. Então, que tal assim, prestar bastante atenção nesta aula e construir, Aprender essa construção é muito importante. Então, preste atenção, vou repetir, eu já falei em outras aulas e vou repetir novamente. Então, a ordem direta é essa formulazinha aqui, SVC, Então, nós temos aqui S representando o sujeito, V representando o verbo e C representando o complemento na oração. Então, quando estamos escrevendo na ordem direta, então colocamos lá o sujeito, eu posso escrever assim, Paulo foi à escola, Então, eu tenho Paulo como sujeito, foi é o verbo e o restante da frase é o complemento. Lembraram? Então tá. Então, eu estarei também relembrando hoje com vocês qual o papel do advérbio. Quem faz esse papel do adjunto adverbial? Não o papel do advérbio, quem faz o papel do adjunto, O adjunto adverbial. Quem é que faz esse papel? E aí eu falei com vocês que é o próprio advérbio. E aí, vocês lembram quais são essas palavras que dentro das classes gramaticais representam o advérbio? E aí, nós temos quantos, Quais são eles? Vocês lembram? Que nós temos advérbio de modo, de tempo, de lugar, de afirmação, E de negação nós temos outros advérbios. E aí nós vamos ver ao longo da aula. E aí nós temos, fazendo o papel do adjunto adverbial, nós temos o próprio advérbio, mas também temos outras expressões equivalentes. Atenção! Os adjuntos adverbiais têm uma grande possibilidade de serem mudados de lugar na organização das ideias nas orações. Então, eles não estão, sempre naquele mesmo local dentro da oração. Eles podem mudar, na organização das ideias. Vamos ver? Hoje é mais um dia que nós temos para construir conhecimento.
Seguindo, vamos observar os exemplos. Nós temos aqui este exemplo. Guilherme comprou um jogo imobiliário para seu irmão ontem. Vocês percebem que o advérbio, não é? De tempo está no final da oração. Já neste segundo exemplo, nós temos ontem, vírgula, Guilherme comprou um jogo imobiliário para o seu irmão. Vocês veem que o advérbio que na primeira estava no final da oração, agora ele vem no início. Então, ele pode mudar dependendo da organização das ideias na oração, como falei anteriormente. Já nessa terceira oração, ele está depois do sujeito. Então, nós temos aí Guilherme ontem, vírgula, comprou um carro para seu irmão. Vocês percebem que eles estão em 3 posições diferentes. Então, vocês podem construir, não é? Organizar a ideia mudando o local do advérbio, tá? Então, ele nem sempre tem que vir, não é? Uma ordem depois do sujeito, no fim da oração, no início da oração, antes do sujeito. Não, vocês podem organizar a ideia na oração, trocando a posição do advérbio sim. Então, vamos lá. Agora, vamos dar uma olhadinha, né, no que acontece quando o advérbio, que faz o papel do adjunto adverbial, aparece em forma de oração. Vejam só. Ele vai ser chamado de oração subordinada adverbial. E aí, eu falei para vocês e vou lembrar novamente, não é? Que neste momento nós estudamos, até agora, estudamos as orações coordenadas e que vocês estarão vendo as orações subordinadas, não é? Adverbiais, num futuro próximo, não é? Vocês estarão tendo este contato, tá bom? Ainda não foi dado para vocês. Mas, se vocês forem, não é, seguindo, não é, esse conhecimento, vocês estarão tendo este aprendizado sim. Vamos seguindo. É oração porque tem verbo. É advérbio porque expressa alguma daquelas circunstâncias que o advérbio indica. Então, o advérbio ele indica a circunstância de quê? De tempo, de lugar, não é? Então, vamos lembrar, não é? Esses advérbios. Então, nós temos de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade. Vocês estão lembrando aí? Lembra aí, se você assistiu a aula anterior, você vai perceber que eu estou falando, não é? Estou relembrando para vocês, e isso é muito importante. É um aprendizado que deve ser fixado, não é, na nossa mente, porque ele serve para o resto da vida de vocês, tá bom? O que é aprendido, não é? O aprendizado que é passado hoje para vocês, agora nesse momento, sobre gramática, formulação de frases, orações, eles servem para sempre. Então, isso é maravilhoso. Como falei, o aprendizado é de vocês, ninguém pode roubar de vocês. Seguindo, então nós temos aqui o exemplo de tempo. Ontem brinquei com meu sobrinho. Poderíamos usar outro advérbio de tempo? Qual? Pensem aí. Poderia ser amanhã? Amanhã vou brincar com meu sobrinho? Poderia, não é? E aí pensa aí em outro e coloca outro advérbio a mais aí, não é? De tempo, tá? De lugar. De lugar nós temos aqui, não é? Temos este exemplo. A barraca foi montada longe do rio. É um advérbio de lugar. Poderia ser perto, não é? Distante, não é? Distante do rio. Distante é sinônimo de longe? Vocês estão vendo como o nosso vocabulário ele é amplo
E vocês podem fazer uso de outras palavras que também são advérbio. Então, nós temos advérbio de modo. Estou melhor que ontem. Não é? E aí nós temos aqui um advérbio de modo. Poderia ser pior, não é? Antônimo, outro conteúdo, não é? Que estamos estudando. Estamos vendo ao longo das aulas. E aí, melhor, pior, não é? Mas também seria um advérbio de modo. Estou andando, se você coloca, estou andando devagar, não é? É um modo, você está andando, estou andando rápido. É um advérbio também de modo, não é? Devagar, rápido, você pode estar ampliando o seu vocabulário e reconhecendo outros advérbios de modo. Advérbio de afirmação. Aquele homem é realmente o pai da criança, não é? Então, nós vemos aqui uma afirmação. Aquele homem é realmente o pai da criança. E se eu falasse assim, aquele homem provavelmente é o pai da criança, o que é que vocês acham? Será que seria de afirmação ou não? Vai pensando aí. Provavelmente também é um advérbio. Então, negação. Nem a chuva, nem o sol vai me impedir de caminhar na trilha. Então, nós temos aqui um advérbio de negação. Então, também, nós temos outras palavras que representam o advérbio de negação. Então, nós temos estou apenas relembrando, não é? Para vocês, o de dúvida. Então, nós temos aqui, talvez ele não seja como a mãe está imaginando, não é? Então, nós temos outros advérbios de dúvida. Não daria para trazer todos para vocês, mas aí eu gostaria de convidá-los a estarem pesquisando, sabe? Amplia. Então, o professor, ele não é o detentor do conhecimento, ele apenas dá a pista, não é? Indica o caminho e aí você deve, seguir a trilha, não é? A trilha onde você vai encontrar outros conhecimentos. E aí eu estou convidando vocês a conhecerem outros advérbios, né? De modo, de lugar, de tempo, de dúvida, não é? De negação, de afirmação. E aí vocês estão iniciando, não é? Estão no início desse caminho, estão percorrendo este caminho de conhecimento. E aí eu também gostaria de lembrar que este conteúdo, ele está na trilha 22, não é? Lá na Escola do Futuro, não é? Não sei quantos de vocês já acessaram, quem não acessou, acessa, tá? E vocês irão encontrar este conteúdo lá na trilha da Escola do Futuro, tá bom? Então, nós temos aqui outro exemplo. Os meninos estão muito lindos. Muito lindo, está correto essa expressão? Os meninos estão muito lindos. Está correto? Não. Os meninos estão muito lindos, né? Então, advérbio de intensidade, né? Quando eu falo assim. Então, nós temos aqui mais outro advérbio. E como se usa a vírgula com essa tal de oração adverbial? E aí? Vamos ver. Quando a oração adverbial estiver na ordem direta, nada de vírgula. Então, nem sempre usamos a vírgula. Eu já falei isso para vocês. Então, nem sempre precisamos usar a vírgula. E eu tinha falado para vocês, lá no início da aula, sobre a construção da frase da oração na ordem direta. Então, quando a oração adverbial ela está na ordem direta, nada de vírgula. Então, nós temos aqui, a mesa está arrumada desde ontem. Olha o advérbio de tempo, não é? Então, nada de vírgula. Vocês não precisam colocar vírgula nesta oração, tá bom? Quando a oração adverbial estiver na ordem inversa, ou seja, antes da ideia principal, aí você usa a vírgula, tá? Então,
Em posição inicial, eu trouxe este exemplo para vocês. Vejam, quando chegou o Natal, vírgula, Guilherme comprou um jogo para seu irmão. Vejam aqui, a vírgula ela se posiciona depois, não é? Da posição inicial desta oração adverbial, não é? Então está bem destacado para vocês. Guilherme comprou um jogo quando chegou o Natal, vírgula, para seu irmão, ponto final. E aí vocês percebem que a vírgula, não é? Ela está separando quando esta oração está, não é? Localizada no meio, não é? E aí vocês percebem este detalhe também, tá? Vendo o que foi falado aqui, não é? Quando a oração adverbial estiver na ordem inversa, ou seja, antes da ideia principal. Aí você usa sim a vírgula, tá bom? Vamos avançando, vendo, não é? Nós temos este exemplo, não é? Em posição inicial, e aí a vírgula vem depois dessa oração adverbial. E depois nós temos ela colocada no meio da oração principal, não é? Então nós temos Guilherme comprou um jogo, vírgula, quando chegou o Natal. Então, esta oração aqui destacada é a oração adverbial nesse período aqui composto, não é? Então, vamos indo. Até que ficou claro que o uso da vírgula também tem a ver com a posição das palavras na organização das frases? Será? Vamos ver. Situação de uso obrigatório da vírgula. Então, tem momentos que não usamos, tem momentos que usamos, não é? Nos períodos lá, quando ela está na posição inicial ou no meio, não é? Essa oração adverbial vem no meio do período, mas aí nós temos situações que é obrigatória, não é? Na aula anterior vimos que tem momentos que é facultativo, podemos usar ou não usar, mas agora iremos ver. Nós temos, né, o uso da vírgula como obrigatório para separar palavras que indicam tempo, advérbio de tempo e lugar, não é? Justapostos colocados juntos, como em documentos e em cartas. Vamos ver? Vocês já viram? Já falaram para vocês sobre isso? Vocês já perceberam esse detalhe? Se não, vocês irão ver agora. Se já viram, irão rever, né? Revisar, rever este conteúdo. Então, nós temos aqui este exemplo. Então, em carta, documentos, não é? Se você pegar aí um documento que a sua mãe, seu pai, o seu responsável recebeu, você vai ver este exemplo, não é? Lá no final, na barra, lá no final, vocês verão, não é? A data, não é? O dia, não é? Sexta-feira, vírgula, 13 de setembro de 2019. Foi o exemplo usado, não é? Estamos em 2021, hoje é quinta-feira. E aí, vocês percebem que ela está ali separando, não é? O dia da data, Rio de Janeiro, vírgula, 15 de novembro de 1989, não é? Vocês percebem como deve ser escrito? Então, em qualquer documento, vocês verão essa ordem, não é? De formação desta informação. A ordem de formação desta informação. Vamos seguindo. Palavras que têm a mesma função, ou seja, o mesmo papel na oração, e estão ligadas sem a ajuda de conjunção. Vocês lembram quando vocês estudaram as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, e vocês aprenderam que nas assindéticas, nas coordenadas assindéticas, as orações elas não são ligadas por conjunções, não é? Elas são ligadas por i, não é? E outros componentes. Mas já na sindética, elas são ligadas por conjunções. Então, aqui nós temos, não é? Que as palavras que têm a mesma função, ou seja, mesmo papel na oração, e estão ligadas sem a ajuda de conjunção. Vamos ver este exemplo que eu trouxe para vocês. Então, achava os homens declamadores, vírgula, grosseiros, cansativos, pesados, frívolos
chulos, triviais. Ponto final. Então, vocês percebem que não tem conjunção neste período aqui, e aí só vírgula separando essas palavras. Que tem um papel, não é? Tem a mesma função, né? Ou o mesmo papel na oração. Terceiro, conjunções coordenativas deslocadas para o meio da oração. Olha aí novamente outra situação de posicionamento da palavra na oração. Vamos ver? Todos deveriam fazer alguma atividade física diariamente. Ponto e vírgula. Isso não quer dizer, vírgula, entretanto, vírgula, que todos devem ser superatletas. Então, vocês percebem aí o uso da vírgula? Qual é a função? Orações coordenativas deslocadas no meio da oração, não é? Então, neste caso, nós temos o uso da vírgula, tá? Orações deslocadas dentro de outra oração, outro caso de localização da palavra. Então, vejam este exemplo. Todos, penso eu, deveriam empenhar-se para atingirmos o resultado. Então, vocês percebem aí que é uma oração deslocada, a vírgula está, todos, penso eu, deveriam empenhar-se para atingirmos o resultado. Então, a partir de agora, eu gostaria que vocês estivessem, não é? Pensando neste conhecimento que poderemos revisar rapidamente, não é? Eu vou deixar o exercício para vocês, mas eu gostaria de revisar com vocês a ordem direta da oração, não é? Que é sujeito, verbo e complemento, e também quando é que o uso da vírgula, ele não é obrigatório. E aí? Naquelas orações adverbiais que são construídas direta, não é? Vimos aqui na nossa aula. Então, nós vamos rever, não é, este exemplo. Olha, nós temos quando o uso não é obrigatório e nós temos o uso obrigatório da vírgula. Então, eu expliquei para vocês. E nestes exemplos aqui, olha, quando estão, não é, a oração adverbial, ela está na ordem direta, nada de vírgula. E aí eu trouxe para vocês este exemplo. A mesa está arrumada desde ontem. O advérbio é uma oração adverbial, o advérbio está no final da oração, não é? E aqui não é necessário o uso da vírgula. Então, quando a oração adverbial estiver na ordem inversa, ou seja, antes da ideia principal, você deve usar sim a vírgula, não é? Então, em posição inicial, eu trouxe este exemplo para vocês, não é? Onde você vê aqui, não é, a oração adverbial no início, não é, desse período composto. E aí, você usa a vírgula neste outro exemplo, onde a oração adverbial está no meio, não é? Então, aí vocês percebem claramente. E aí, nós temos agora o uso obrigatório da vírgula quando vocês precisam usar para separar, não é? O advérbio, ou na carta, nos documentos, como mostrei para vocês. Não é? Aqui, neste exemplo, vocês têm aqui o uso da vírgula aí é obrigatório. Palavras que têm a mesma função, ou seja, o mesmo papel na oração e não estão ligadas por conjunções, não é? E aí vocês têm este exemplo aqui. Achava os homens declamadores grosseiros, vírgula, cansativos, pesados, frívolos, chulos e triviais. Então, neste período, vocês não veem nenhum tipo de conjunção, não é? Vocês lembram das conjunções? Lembram lá daquelas palavrinhas que eu falei que elas são mágicas, não é? E, nem, porém, contanto, contudo, todavia, entretanto, pois, e tem tantas outras, não é? Que vocês podem explorar, usar nas orações de vocês, no vocabulário de vocês, vão praticando aí, tá?
E aí, nas conjunções coordenativas deslocadas para o meio da oração. Olha aí novamente a situação de posicionamento da palavra da oração. E aí nós temos aqui, não é? Este exemplo, todos deveriam fazer alguma atividade física diariamente. Ponto e vírgula. Isso não quer dizer, vírgula, entretanto, que todos devem ser superatletas. E aí nas orações deslocadas dentro da outra oração, temos este exemplo. Todos, vírgula, penso eu, deveriam empenhar-se para atingirmos o resultado. Então, agora, não é? Nós vamos praticar este aprendizado. Eu trouxe para vocês apenas esta questão, não é? Vocês estarão trabalhando este conteúdo com a professora de vocês, não é? De forma bem detalhada também. Aqui é apenas algo a mais e aí vocês respondem com ela, tá bom? A nossa aula ela está encerrando, não é? Neste momento. E eu gostaria que vocês, eu acredito que vocês anotaram aí, se organizaram, anotaram aí. Se tem alguma dúvida, conversa com a sua professora, coloca lá, não é? Algum comentário. E aí estaremos, né, respondendo para vocês em breve, não é? No nosso chat ao vivo, quando estiver acontecendo, ok? Então, até mais, fiquem bem e até uma próxima. Tchau!